Essa é Tian Jimin, uma chinesa que está por trás da maior apreensão de bitcoins já feita. 1.000 bitcoins apreendidos com ela hoje. 50 bilhões de reais. Relatos dizem que o governo britânico vai tentar ficar com esse dinheiro. criando instantaneamente a terceira maior reserva de Bitcoin do Vocês acham que o Reino Unido ia deixar isso passar? Ainda não acharam 9,7 bilhões com B de reais perdidos em alguma carteira que não se sabe a senha, supostamente. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de prisão, olha só. Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Quem aqui gosta de trambiqueiras? Quem aqui gosta de histórias de Robin Hood, dos pobres? Pois é, essa história é mais uma desse contexto, sobre uma chinesa mais conhecida como a rainha das criptomoedas. Alguém ouviu falar desse assunto? Eu estava pesquisando no Brasil, não achei muito sobre esse assunto, tá? Isso foi uma coisa que aconteceu fora, né? Uma chinesa. Então, assim, vamos começar pelo artigo primeiro, pra gente ter uma introdução. Daí a gente vai ver uns videozinhos bem divertidos, tá? Esse artigo é da BBC News Brasil. Rainha das criptomoedas, a chinesa acusada de fraude que fugiu para a mansão em Londres. Deixa eu dar um spoiler para vocês. Não foram milhares, não foram milhões que ela roubou. Foram bilhões de reais, tá? Se converter para real, foram bilhões de reais. Deixa o spoiler para vocês. O nome dela é Qian Jimin. Qian Jimin levava uma vida de luxo, com viagens e compras antes de a polícia britânica descobrir seu estoque de criptomoedas. Olha só, estoquezinho dela de criptomoedas sigiloso. Uma mulher chinesa que foi acusada de ter comprado criptomoedas que valem bilhões, bi com B, bilhões de dólares, usando recursos desviados principalmente de aposentados chineses, trambiqueira. Golpista deve receber sua sentença judicial nesta semana no Reino Unido. Esse artigo é de 11 de novembro de 2025. O caso está ligado a uma das maiores apreensões individuais de criptomoedas do mundo. Somente. Olha o naipe da trambiqueira. Mais de 100 mil chineses investiram na empresa da Qian Jimin. Dizia desenvolver produtos de saúde de alta tecnologia e minerar criptomoedas. Na prática, o dinheiro foi desviado, segundo as autoridades britânicas. Enquanto ela aguardava a sentença, investigadores disseram à BBC esperar receber de volta das autoridades do Reino Unido ao menos parte do dinheiro investido e desviado. O dinheiro não reclamado normalmente é transferido ao governo britânico. O governo britânico que não é besta, né, nessa história. Também não dá para defender, tá? O que levantou especulações de que o Tesouro possa se beneficiar da apreensão. Oxente, as mais de 100 mil pessoas idosas que investiram foram roubadas, né? A prioridade é delas, oxe. Reino Britânico não precisa disso, não. Tá querendo fazer um roubo nos tempos modernos. Um roubo ético nos tempos modernos, é isso. Isso não torna mais legal, tá? Se conseguirmos reunir todas as provas, esperamos que o governo britânico, o Serviço de Promotoria da Coroa e a Alta Corte tenham compaixão, disse uma das vítimas identificadas como Yu, que afirma ter perdido o casamento após fraude. Agora, só aquele montante de Bitcoin e criptomoeda pode nos devolver uma pequena parte do que perdemos, né? Dinheiro nem é tudo, né, que você perde no final do dia. Qian Jimin, 47, chegou ao Reino Unido com passaporte falso em setembro de 2017. Ou seja, antes da pandemia, em 2017, depois que a polícia chinesa iniciou uma investigação. Ela se mudou para uma mansão nos arredores de Hampstead Heath. Hampstead, ouvi falar dessa cidade de Hampstead Heath. Enfim, no norte de Londres, tá? Deve ser um vilarejozinho, sei lá, um bairro, não sei. Pagando mais de 17 mil libras, cerca de 100 mil reais, cerca de 120 mil reais por mês de aluguel. Para custear um imóvel, precisou converter parte de suas criptomoedas em dinheiro. Ela se passou por uma rica herdeira de antiguidades e diamantes e contratou um assistente pessoal. Olha só, mordomo. Uma mordoma, no caso. Uma ex-funcionária, uma mordome, sei lá. Como é que é uma maid? Não, não é uma maid, é uma governanta. Uma governanta, uma ex-funcionária de restaurante a quem pediu que convertesse suas criptomoedas em outros bens, como dinheiro e imóveis. Ou seja, a governanta sabia da situação, mais ou menos, né? Não imaginava tudo, talvez. Ao fugir da China, Jimin alugou esta casa em Hampstead. Olha só a casa. Tá bom pra você?
Eu não gostei não, achei muito simplesinho. Muito assim conservadora e sem graça, minimalista. Com a disparada do valor do Bitcoin, Xian conseguiria realizar o que sua empresa prometera aos investidores. Ela pensando ainda, será que eles poderiam ficar ricos sem levantar da cama? Ai, gente, pensamento criminoso esse, né? Ainda tem gente que acredita. Como é que você vai ficar rico sem produzir valor nenhum para ninguém ou para a sociedade? Roubando, né? Nada mais, nada menos. Em seu julgamento, no ano passado, que terminou com uma pena de 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro, olha, só foram 6 anos de prisão, a assistente, Wendy, foi a assistente dela, afirmou que Xian passava a maior parte dos dias deitada na cama, jogando videogame e fazendo compras pela internet, né? O que mais ela ia fazer, gente? Ela nunca ia nem conseguir gastar esse dinheiro, jamais nessa vida. Mas Xian também elaborava um ambicioso plano de 6 anos para novos golpes. Nossa, segundo seu diário. As anotações descrevem a intenção de fundar um banco internacional, comprar um castelo na Suécia e até conquistar a amizade de um duque britânico. Gente, o céu é limite para essa desquerida, né? Aliás, o céu não é muito além. Quem é Elon Musk perto dela? Eu acho que, comparando, né? Acho que o Elon Musk é um escravo do trabalho, se comparar com essa desquerida, né? Comparar a quantidade que cada um trabalhou. Não dizendo que o Elon fez muita coisa, tá? Mas enfim, nem vocês entenderam. O objetivo declarado deste ano era se tornar rainha de Liberband. Rainha de quê? Ela queria ser uma rainha, gente. Passada. Tá vendo? Nunca é tarde para sonhar e nunca cale seus sonhos, nunca dê limites para seus sonhos. O objetivo declarado deste ano era se tornar rainha de Liberland, um microestado não reconhecido na fronteira entre a Croácia e a Sérvia, até 2022. Nossa, ela pensava em tudo, tudo, tudo. Tudo para ela e nada mais. Enquanto isso, ela pediu ao assistente que procurasse casas para comprar em Londres, mas a tentativa de adquirir uma propriedade de grande porte em Totteridge Common, área conhecida por suas residências amplas e isoladas, levou a polícia a abrir a investigação depois que a governanta dela, Jean, não conseguiu explicar a origem da fortuna da chefe. As tentativas de Jimin essa propriedade em Totteridge levaram à abertura de uma investigação policial inquérito da gente. A polícia fez uma operação na casa alugada por Rian em Hampstead e encontrou discos rígidos e laptops carregados com dezenas de milhares de bitcoins. A apreensão considerada a maior já feita no Reino Unido e uma das maiores do mundo. Peraí, tem uma maior que essa no mundo? Desconheço, tá? Fiquei curiosa agora. Se vocês gostaram dessa história, eu vou procurar mais a fundo. Deixem aqui nos comentários. Kian havia criado a empresa por meio da qual desviou dinheiro apenas 4 anos antes. De 0 a 100, né? Em 4 anos. Caramba. E seu país natal, a China. Alan Tiangerui, ou Blue Sky Grid, em inglês, afirmava usar o dinheiro dos investidores para minerar ou gerar novos bitcoins e investir em uma série de dispositivos tecnológicos inovadores. Meu Deus, que artigo longo. Calma, que a gente já leu a metade. Mas, segundo a polícia britânica, tratava-se de uma fraude elaborada. A empresa de Kian usava promessas de altos lucros apenas para atrair cada vez mais investidores ao esquema. À medida que reunimos mais informações sobre sua participação, de que ela era, de fato, a líder da fraude, e não apenas um integrante de nível inferior, ficou claro que ela é muito inteligente, persuasiva e manipuladora, capaz de convencer muita gente, disse o detetive Joey Ryan, da Polícia Metropolitana BBC. Um dos investidores, o Sr. Yu, afirmou que nunca desconfiou de nada porque a empresa lhe enviava diariamente uma pequena parte dos supostos rendimentos, pouco mais de 100 yuanes, cerca de R$ 80, ou seja, típico esquema de pirâmide, né, gente? Quantas a gente não tem aí no histórico do Brasil também? É só no Brasil? É não, tá? Isso fazia todo mundo se sentir bem, até nos dava confiança para pegar mais dinheiro emprestado e investir na empresa, disse ele. Ou seja, ela dava esmolas para as pessoas acreditarem. Todo dia ela dava uma esmola para as pessoas. Um valor irrisório para ela, né? Na altura que ela já estava. Ele e a mulher haviam investido inicialmente 60 mil yuanes, cada um cerca de 48 mil reais. Segundo ele, o casal foi informado de que teria um lucro de 200% em 2 anos e meio. Pouco depois, passaram a contrair empréstimos equivalentes a milhares de libras, com juros de até 8%, para aplicar ainda mais dinheiro, se afundando cada vez mais. Típico, gente. Além disso, Yu reinvestia os rendimentos diários na empresa assim que os recebia. Meu, quão fundo você consegue se enfiar? Não tem limites na agenda.
Não havia regra obrigando a reinvestir os lucros, mas acho que fomos fracos demais para resistir. Eles inflaram nossos sonhos até perdermos todo o autocontrole e o senso crítico. A empresa de Jiang Zemin organizava grandes encontros e banquetes para investidores potenciais na China, olha só. Tá bom para você? Queria fazer parte dessa elite da alta classe chinesa. Os investidores recebiam bônus diários cada vez que conseguiam atrair novos participantes. Ai, típica pirâmide, gente. Isso ajudou o golpe a alcançar cerca de 120 mil pessoas trouxas em todas as províncias da China, segundo documentos de julgamentos de promotores oficiais da empresa no país. De acordo com o Serviço de Promotoria da Coroa, o Ministério Público do Reino Unido, os depósitos somaram mais de 40 bilhões de yuanes, o equivalente a 31,6 bilhões de reais. Bilhões de reais. Uma ex-funcionária da empresa testemunhou depois que o dinheiro usado para pagar os rendimentos diários vinha de novos investidores e não de lucros com mineração de criptomoedas. Deixa eu mudar a câmera, tá? Para vocês não ficarem olhando para o texto. Alan Tiangeru explorava o isolamento de muitos chineses de meia idade e idosos. Qian escrevia poemas sobre responsabilidade social, com versos como devemos amar os idosos com o encantamento de um primeiro amor. A empresa também organizava viagens e banquetes coletivos para investidores potenciais, usados para divulgar novas oportunidades de investimento, com apresentações em slides e máquinas de cartão à disposição, o dízimo, né? Você vai comer esse bolo aqui, meu amor? Passa o cartão aqui, ó, do lado, que você pode comer o quanto quiser. Mas não liga pro valor não, tá? Que esse bolo aí é só um sintoma do quão grande o seu dinheiro vai crescer depois disso. Pérola atrás de pérola dessa querida, desquerida, trambiqueira. Alan Tiangeru também exaltava o amor à pátria. Outro artifício pensado para atrair o público mais velho e conservador, né, gente? Típico nacionalismo. Nosso patriotismo foi nosso calcanhar de Aquiles. E foi isso que eles exploraram, disse o senhor Yu, que tem cerca de 60 anos. Eles diziam que queriam tornar a China o país número 1 do mundo. Ai, gente, os pensamentos também, né? Ninguém se importa, tipo, quem é que tem que ter um país que é o número 1 no mundo? É tão ridícula essa competição, tão ridícula essa competição. Eu, hein? Segundo ele, e assim que os patinhos caem na lagoa, né, gente, com esses pensamentos ridículos. Segundo ele, vários palestrantes endossavam a empresa, entre eles o genro do falecido presidente Mao Tse-tung, fundador da República Popular da China. Olha só, a rede de contatos da gata. Nossa geração admirava o presidente Mao. Então, se até o genro dele estava garantindo a credibilidade da empresa, como poderíamos duvidar? Afirmou. Vai nessa, patinho cai na lagoa. A empresa chegou a realizar um evento no Grande Salão do Povo, sede do Legislativo chinês, segundo o investidor que participou e outras 2 pessoas ouvidas pela reportagem. Aquele grupo de promotores era capaz de pegar algo vermelho e convencer você de que era um branco. Pegar algo preto e fazer parecer vermelho, disse o senhor Yu. Apesar de comandar um negócio de grande visibilidade, Qian era conhecida por seu sigilo extremo, porque será, né, gente? Usava apenas os apelidos Rua ou Pequena Flor. E se comunicava, é Rua com H, tá? Com R não. E se comunicava com os clientes principalmente por meios dos poemas que publicava em seu blog. Não tô acreditando, gente, que as pessoas se deixavam manipular a esse nível de distância dela. Ai, meu Deus. Mas ela parecia, tá vendo como romantizar as coisas é perigoso, né, gente? Muito mesmo. Patinho na lagoa. Romantiza, vai ser mais um patinho na lagoa. Mas ela aparecia pessoalmente para os maiores investidores, aqueles que aplicavam pelo menos 6 milhões de yuanes, ou seja, cerca de 47 milhões de reais, convidando-os para eventos mais restritos, segundo um desses clientes, o senhor Li. Olha só, você quer ver meu rosto? Você quer sentir o meu perfume na mesma sala que eu? 47 milhões de reais, tá? Tá, querido? Menos que isso não aceito. Quem estava lá pode dizer que ficou deslumbrado. Também, né? Quem não ficaria numa situação dessa? A mulher tendo a deusa, né? Tipo, tendo complexo de deusa e... Ai, ninguém me toca. Tipo, ai, sou exclusiva a esse nível de ser uma deusa. Pra ter esse nível de afastamento de todo mundo desse jeito, dessa magnitude.
Ninguém desconfia, gente, como assim? Todos a víamos como nossa deusa da fortuna. Ai, parece até que eu li a próxima frase, só que eu não li, tá? Tô lendo junto com vocês aqui, eu não gosto de ler nada antes de reagir, não. Deusa da fortuna, ai, meu Deus, romantizando horrores. Ela começou a nos incentivar a sonhar grande, dizia que em 3 anos nos daria riqueza suficiente para sustentar nossas famílias por 3 gerações. O senhor Lee, a mulher e o irmão, olha, pegou na ganância também, né? Mais um patinho na lagoa, pego pela ganância, além de tudo. Tô entendendo ela cada vez mais, tá? Não querendo defendê-la, eu também não consigo defender as pessoas que caíram nesse golpe, tá, gente? Não dá, meu Deus. O senhor Lee, a mulher e o irmão investiram juntos cerca de 10 milhões de yuanes, ou seja, cerca de 78 milhões de reais. Partilhar a tela de novo para dar um dinamismo no vídeo. Zimin tinha como objetivo tornar-se rainha de Liberland, uma faixa de 7 quilômetros quadrados de pântano desabitado na margem ocidental do rio Danúbio. Olha só, a egípcia. Essa foto aqui é para ilustrar, olha. A margem do rio Danúbio. Egípcia, ela, ó. Achei super compatível, né? Porque ela fazia egípcia o tempo inteiro com os investidores dela, com os trouxinhas dela. Ela fazia egípcia. Então, assim, casou perfeitamente. Nossa, o nível de planejamento e de visão dessa mulher não é comparável a quase nada, viu? Não querendo defendê-la, mas eu estou, assim, deslumbrada. Não é para menos que ela fazia de todo mundo, né? As fraquezas de todo mundo como benefício para ela, como se fosse respirar, né? Como se fosse um puxar. A investigação da polícia chinesa sobre a Lan Tiangerui, iniciada em meados de 2017, marcou o começo do fim do esquema de Qian. Os pagamentos pararam de repente, lembrou o senhor Yu. A empresa disse que a polícia estava fazendo algumas verificações, mas prometeram que os repasses voltariam em breve. Vai lá, bebê, acredita mais, Patinho. Vai, Patinho. Continua na lagoa, nadando sozinho. O que ajudou os investidores a se manterem calmos, segundo ele, foram as garantias dela, dadas pelos gerentes de que se tratava apenas de uma interrupção temporária do sistema e de que não deveriam procurar as autoridades. Que específico, né, gente? Não procurem as autoridades, é falha no sistema. Mais tarde, o senhor Ryu descobriu por meio de processos judiciais na China que Qian havia subornado esses gerentes para acalmar os investidores. Enquanto fugia para o Reino Unido com o dinheiro, Qian não era totalmente alheia à situação de seus investidores. Em seu diário, escreveu que planejava quitar as dívidas na China quando o preço do Bitcoin atingisse 50 mil libras, ou seja, 350 mil reais por unidade. Gente, o Bitcoin passou desse valor, tá? Bitcoin esse ano, que eu lembre. Pois é, o Bitcoin chegou a aproximadamente 126 mil dólares em 6 de outubro de 2025. Ou seja, isso daria aí mais de 800 mil reais, gente. Se ela não tivesse sido pega, e se ela realmente estava com boas intenções de devolver o dinheiro, ela teria conseguido. E ainda teria ficado rica após isso. Permanecido rica. As anotações, porém, deixam claro que sua prioridade era governar e desenvolver Liberland, para o que reservava milhões de libras. Quando foi finalmente presa em York, no norte da Inglaterra, em abril do ano passado, 2024, a polícia encontrou outras 4 pessoas na casa, segundo informou o Tribunal da Coroa de Southwark no início da audiência da sentença. Nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, desse ano, né? 10 de novembro de 2025. Todos haviam sido levados ao Reino Unido para trabalhar para Qian em funções como compras, limpeza e segurança, e estavam empregados ilegalmente, de acordo com o tribunal, recebendo em quê? Bitcoin, né, gente? Convertendo dinheiro de Bitcoin para dinheiro vivo. No momento da prisão, Qian negou todas as acusações, alegando que apenas fugia de uma repressão do governo chinês a empresários do setor de criptomoedas e contestando as provas apresentadas pela polícia chinesa. No entanto, em seu julgamento em setembro, surpreendeu ao se declarar culpada por adquirir e possuir criptomoedas de forma ilegal. O senhor Lee disse à BBC que a confissão deu às vítimas um vislumbre da luz, né? Resolução, né, gente? Que dizer. Tá quase acabando o artigo, tá? Desde a chegada de Qian ao Reino Unido, o valor das criptomoedas que ela levou para o país multiplicou-se mais de 20 vezes, né? Pré-pandemia, pós-pandemia, né, gente? Economia global quebrada em todo canto, gente. Todo canto. E o medo reinando, né?
O destino desse dinheiro será decidido em um processo civil sobre produto de crime que deve avançar no início do próximo ano. Advogados de 2 escritórios que representavam vítimas afirmam que milhares de investidores chineses planejavam apresentar reivindicações no caso. Mas o caminho não será fácil, né? Afinal, até o Reino Unido quer esse dinheiro para eles, claro, né? Disse um advogado chinês que pediu anonimato. As vítimas precisarão comprovar as perdas e, em muitos casos, o dinheiro não foi transferido diretamente para a empresa de Xi'an, maquininha do cartão de crédito lá na vento, né? Imagino eu falando essas coisas. Mas para contas de intermediários locais que depois repassaram os valores. Laranjas, né, gente? Laranjas. Ainda não está claro se, em caso de vitória, os investidores receberão apenas o valor original aplicado ou uma quantia ajustada para refletir a valorização posterior do Bitcoin. Será que o governo do Reino Unido vai deixar de passar, ganhar um dinheirinho com isso? Vai não, bebê. Acho que não. Como em outros casos de produto de crime, qualquer valor remanescente após o processo normalmente é transferido ao governo britânico. Olha só, falei para vocês. A BBC perguntou ao Tesouro do Reino Unido o que pretende fazer com o dinheiro que sobrar, mas não obteve resposta. Por que será, né, gente? Separadamente, no mês passado, a promotoria britânica informou que estuda criar um esquema de compensação para quem não tiver representação no processo civil. Tá, mas isso não quer dizer ressarcir o dinheiro, tá? Isso literalmente é o oposto de dizer que vai ressarcir o dinheiro. Não mesmo. Tá dizendo assim, ah, então eu vou pagar para vocês um advogado aqui. Provavelmente o advogado já tem contrato com o governo, né? Vocês precisarem de advogado para ter presença no caso, vocês estão assistidos. Agora, ressarcir dinheiro? Que é isso? Oi? Você não sabe que a gente tem um histórico de roubar o mundo inteiro por centenas de anos? Vocês sabem que vocês não sabem da histórica, não? Né, gente? Conhecendo a história, né? Ainda mais uma chance dessas de roubar eticamente dinheiro, que roubo de um roubo, enfim, né? Supostamente. A BBC questionou o órgão sobre o nível de provas que esse programa exigiria, olha só, mas recebeu a resposta de que ainda não há detalhes disponíveis. O impacto sobre o senhor Yu, cuja esposa também investiu, e os familiares também, né? Não foi apenas financeiro, mas pessoal. Ele contou à BBC que o episódio culminou em divórcio e em pouco contato com o filho. Ainda assim, considera-se relativamente sortudo. Um advogado ouvido pela reportagem disse que muitos dos investidores, gente, foram mais de 120 mil, de Xi'an, que ficaram sem dinheiro até para comprar comidas ou remédios, né? Imagina aí. Muitos desses casos nessa situação, hein? Perdeu tudo. Situação do barril. Apostou. Investir é apostar também, tá, gente? O senhor Yu conheceu uma dessas pessoas, uma mulher de Tianjin, no norte da China, que morreu de câncer de mama após deixar o hospital por não poder pagar o tratamento. Olha só, gente. Ela estava à beira da morte e sabia que eu escrevia. Pediu que, se o pior acontecesse, eu fizesse um poema em homenagem a ela. O senhor Yu cumpriu o pedido e publicou o texto na internet. O poema termina com os versos, molejando aqui, ó. Sejamos pilares sustentando o céu. Em vez de ovelhas guiadas e enganadas, aos que sobrevivem, lutem mais, para que possamos reparar esta grave injustiça. Poema chinês, né, gente? Claro que não ia ter rima lendo em português, mas, olha, eu gosto de história assim, que divide as pessoas, porque você vê uma pessoa que claramente tem uma inteligência acima da média, mas que usou a habilidade só para benefício próprio. Então, assim, o que eu costumo falar dessas pessoas é inteligência, gente. Ai, tá caindo muita coisa no meu olho aqui. O que eu gosto de falar é o seguinte: quando você vê uma pessoa se destacar muito em algo, em que ela se destaca? Você conhece o caráter dessa pessoa? Você conhece o que mais da história de vida dessa pessoa? Porque é o seguinte: inteligência local é inteligência especializada. Eu gosto de chamar assim, tá? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que é muito boa em passar de ano, ela absorve conteúdo muito fácil, tira sempre boas notas. Gente, é uma inteligência sim, uma inteligência legal, válida, mas é uma inteligência local. O que mais que você sabe dessa pessoa? Então, assim, gente, olha, eu já acho super louvável da gente valorizar quando a gente vê um outro ser humano, né, um próximo da gente, né, uma pessoa que a gente convive, enfim, ou uma pessoa que a gente ouviu falar. A gente valorizar que, olha, uma pessoa com qualidades. Mas lembre, a inteligência local, tá? Não significa que a pessoa é boa pessoa, não significa que a pessoa vai fazer algo além de benefício próprio. E isso de
comportamento girando sempre em benefício próprio é acompanhado de ignorância. Vocês não acham, não? Porque para você fugir disso, você precisa de outra inteligência local, né? Que é a inteligência emocional. Então, assim, gente, olha, muito cuidado quando você admirar outra pessoa, ainda mais se é uma pessoa que você não conhece, não sabe nada da vida dela, porque é muito fácil você ser enganada por outras pessoas, ainda mais as pessoas que têm inteligência local especializada para isso. E no sistema que a gente vive, né, capitalismo, enfim, né, mesmo na China, né, que o mundo inteiro gira em torno de dinheiro, gente, eu não tenho o que dizer, tá? Esquece a palavra capitalismo. O sistema global gira em torno do dinheiro. E o sistema que gira em torno do dinheiro, o que é que ele promove? Promove os oportunistas. Então, assim, a inteligência local dessas pessoas que são naturalmente mais assimiladas, né, mais dissimiladas, que têm mais facilidade de enganar outras, são essas pessoas que vão ser alavancadas pelo sistema do dinheiro. Não tenho o que dizer. Além disso, não tem. Mas vamos ver agora um vídeo sobre isso, sobre essa história da rainha das criptomoedas, que tem um vídeo também. É desse perfil aqui, Área Bitcoin, que a voz tá indo embora, literalmente. Ó, vamos lá seguir a Área Bitcoin no TikTok. Corajosa, viu? De postar, ela sendo uma mentora de Bitcoin, postar sobre esse caso, A maior apreensão eu diria coragem, viu? a maior apreensão de Bitcoin da história. Um dos casos mais simbólicos, Yadi Zhang confessou dias atrás lá no Reino Unido que ela tem 6,7 milhões Bilhões de dólares, querida. Mas ela corrigiu aqui no vídeo. Ela não tá conseguindo chamar o nome da mulher direito, né? Ela falou IA, de dólares em Bitcoin, fruto de um golpe massivo que atingiu 128 mil vítimas na China entre 2014 e 2017. Com 61 mil Bitcoin, a polícia britânica fez a maior apreensão de Bitcoin da história. Mas o que era para ser uma notícia sobre justiça pode rapidamente se transformar em um experimento político. Pois é, né, gente? Isso aí que eu ouvi falar do ser um dos maiores, eu acho que foi a maior apreensão de Bitcoin, tá? Criminoso, assim, criminal, acho que foi a maior apreensão criminal de Bitcoin, sim. Mas se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários que eu pesquiso mais a fundo, tá? Indícios de que o governo do Reino Unido pode tentar manter parte ou até mesmo todos esses bitcoins apreendidos, criando instantaneamente a terceira maior reserva de bitcoin do Vocês acham que o Reino Unido ia deixar essa passar? Iam deixar passar essa? Acho que não, hein? Falei pra vocês. planeta. O próprio advogado da Zhang falou que, graças à valorização do Bitcoin, os fundos são mais do que o suficientes para indenizar todas as vítimas, ou seja, daria para pagar todo mundo e ainda sobra. Afinal, se até governos estão dispostos a manter Bitcoin como ativo estratégico, será que eles não vão tentar confiscar ainda mais Bitcoin da população? Esse caso prova que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Tá vendo, né? Falei pra vocês. Gostei de você. A maior Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de prisão, olha só. Será que essa é a tentativa falha do Reino Unido de se redimir por todo o histórico de roubar o mundo inteiro por centenas de anos, por explorar e esgotar as reservas de riquezas mundiais por anos e anos? Ai, meu Deus. Gente, esse valor continua subindo, tá? Falaram, aliás, 31,6 bilhões de reais, mais ou menos. Mas esse valor, para vocês terem noção, fiz o cálculo aqui, tá? No pico que teve de valor em 2025 o Bitcoin, que estava em 126 mil dólares, nesse dia, os 61 Bitcoins roubados pela trambiqueira rainha das criptomoedas estava avaliado em, vamos arredondar, 50 bilhões de reais. Estão passadas. Aí tem mais um vídeo aqui, tá bom, gente? Vamos ver mais um vídeo aqui para finalizar esse tema desse perfil aqui, ó, Cláudio _DF 2025. Tá engajado, viu? Tá igual eu aqui nas redes sociais, gente. Vamos me seguir, por favor, nas redes sociais. E aqui também tá difícil começar, viu? Vamos ajudar quem tá começando? Essa é Tian Jimin, uma chinesa que está por trás da maior apreensão de bitcoins já feita no Reino Unido. E esse é o momento em que ela foi presa pela polícia no ano passado. Gente, é a mesma pessoa, tá? Que ninguém sabe pronunciar o nome dela. Também tô confusa. Não sei se é Kian. Vou botar no Google aqui pra gente tirar essa dúvida. O nome da querida, Kian. O nome dela é Xian.
Aconteceu depois que uma quantia de criptomoedas dela foi interceptada. Hoje, esses bitcoins de Tian valem cerca de 34 bilhões de reais. Mas como essa história começou? Em 2014, Tian abriu uma corretora de investimentos na China com foco em pessoas mais velhas. Mais de 100 mil pessoas caíram no golpe dela, de acordo com as Ela foi direto na fonte, né, gente? Como a gente leu no artigo, as pessoas mais velhas são as que mais têm recursos, tá? autoridades. Depois que o esquema da Chan foi descoberto na China em 2017, ela fugiu para o Reino Unido com um passaporte falso, no nome de Yadi Jiang, e trouxe dezenas de milhares de bitcoins na mala. Um ano depois, ela chamou a atenção das autoridades britânicas quando Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Quem não entende de Bitcoin, ela trouxe na mala porque os Bitcoins são eletrônicos, tá? São moedas eletrônicas. Então, assim, você pode levar essa moeda que não é tangível, não dá pra você tocar nela, é uma informação eletrônica. Dá pra levar ela no pendrive, ou seja, você pode levar ela no seu HD, né? HD que eu digo é esse aqui, ó. Você pode levar com você, olha, no HD externo, na sua mala, no seu bolso. Você pode levar num pendrive, um cartão de memória, acredito eu que também seja possível, porque é um espaço de armazenamento. Então, assim, qualquer espaço de armazenamento você consegue levar o Bitcoin, quando você quiser, com você, sem energia, não estando conectado a nada, estando desligado. assistente dela tentou comprar uma casa de 11 milhões de libras, ou 76 milhões de reais, com bitcoins. A investigação Que é esse valor, né, gente? Uma mixaria, uma esmola para ela. não conseguiu identificar a origem dessas criptomoedas. No final de 2018, a polícia invadiu a casa que a Chan alugava em Londres. A chinesa Gente, olha, o sistema burocrático e de governo também da Europa, olha, é muito difícil. Por isso que ela foi pega, simplesmente. Porque aqui as coisas não funcionam. Por isso que a burocracia é complexa e alta a esse nível de ser invasivo mesmo, do sistema precisar ser invasivo com os cidadãos e com todo mundo que está aqui. sumiu do mapa, até que em 2024 ela foi finalmente presa. Ela se declarou culpada em setembro de 2025. E os 61 mil bitcoins apreendidos com ela hoje valem mais ou menos 34 bilhões Falem bem mais, tá? de reais. Alguns relatos dizem que o governo britânico vai tentar ficar com esse dinheiro, mas as vítimas de Chan querem ser ressarcidas. Nós lemos as histórias Claro, do né? Sherlock Holmes e essa é a imagem do detetive Nada mais justo. ideal que temos. Somos muito gratos pelo resgate de todos esses bitcoins e esperamos receber nosso dinheiro de volta. Essa é a nossa grande esperança. Para finalizar, quero saber a opinião de vocês. Eu não vi muita repercussão desse tema no Brasil, então assim, eu peço que vocês compartilhem. E outra coisa, além de querer saber a opinião de vocês, por favor, deixe aqui nos comentários. Estão curiosos para saber quanto esse valor está custando hoje? Qual é o valor atual do Bitcoin hoje? Vamos calcular comigo. Olha, eu fiz aqui uma pesquisa rápida do Google, tá? Bitcoin, reais, valor. Ele me retornou um gráfico e a gente vai calcular o preço atual do Bitcoin. Vou arredondar aqui para R$ 482.590 vezes 61 mil Bitcoins. Então, assim, quanto está esse valor roubado atual da Xi'an? Ai, gente, caiu, que pena, né? Pois é. Que assim, se a gente pegasse a alta que teve, ó, a alta histórica foi R$ 653.000, 281. Ai, eu queria copiar esse valor, gente. Foi esse valor mesmo, olha, R$ 653.281. Em 26 de julho? Não, foi em 12 de julho. Vamos pegar esse valor mesmo, sim? Vezes 61 mil bitcoins. Olha só. Então, assim, me corrijo agora, tá? Que eu pensei que o valor do dólar para o real estava, enfim, não chegou a 50 bilhões de reais até agora, porque o Bitcoin não chegou a custar isso tudo ainda, de 800 mil reais num dia, um Bitcoin no caso. Ó, chegou a quase 40 bilhões, com B, de reais, o valor total roubado dessa trambiqueira. E outra coisa, tá, gente? Ainda não acharam todo o valor de bitcoins que ela roubou, tá? Os bitcoins ficam numa carteira digital, como eu falei para vocês, que pode ser qualquer dispositivo de armazenamento, praticamente, externo, que você pode levar com você, portátil. E a desculpa que está sendo dada é de que ela esqueceu a senha de uma dessas carteiras digitais. Se chama assim, a carteira digital, onde você guarda
as criptomoedas, que são os bitcoins no caso. Olhem aqui, 28 de novembro de 2025, caso Tian Zimin, mais de 120 mil bitcoins não contabilizados, olha só. Então não era apenas 61 mil bitcoins, supostamente. Essa história tá ficando cada vez mais cabeluda, né? Carteira de 20 mil bitcoins inacessível. No caso em andamento de Tian Zimin, foi relevado que 194.951 bitcoins estavam registrados em seu nome. Então era mais do que o triplo dos 61 mil bitcoins declarados pela polícia do Reino Unido. Gente, com mais de 120 mil bitcoins ainda não contabilizados, o que faz sentido, né? 194.951 menos 120 mil. Dá o quê? Dá cerca de 74.951, né? O que é mais próximo de 61 mil bitcoins do que 194.951, né? Vamos ser honestas aqui. De acordo com documentos judiciais do Reino Unido, um detetive da Polícia Metropolitana de Londres relatou que a Xian afirmou ter perdido acesso a uma carteira contendo aproximadamente 20 mil bitcoins devido a uma senha esquecida. Gente, 20 mil bitcoins. Não é pouca coisa não, tá? Eu vou fazer o cálculo de novo. Quanto tá o valor do bitcoin hoje? Ou seja, 9,7 bilhões com B de reais perdidos em alguma carteira que não se sabe a senha, supostamente. Nas taxas de mercado atuais, esse valor inacessível é estimado em 12,5 bilhões de RMB. RMB é outra moeda aí, não é relevante não, tá, gente? Tava pensando aqui como finalizar esse vídeo de forma icônica, porque estamos falando sobre um ícone trambiqueiro que não se compara com... Tô me perguntando, gente, com quem ela seria comparável. Historicamente, tá difícil, viu? Tá bem difícil. Então, que tal terminarmos com um vídeo da querida sendo pega, sendo apreendida pela polícia no Reino Unido, na casa dela lá, que ela alugava. Police officers! Police there! Police there, where you are! Jen was finally arrested in 2024 in York after she was spotted on CCTV walking in. Tian foi finalmente apreendida em 2024, quando ela foi vista em seu apartamento alugado. Police! Police! Where you are! Yeah, Pavel. Ah, a pessoa não pode nem dormir mais hoje, né, gente? Tem que trabalhar. A polícia vem. Icônica, né? Gostaram desse assunto? Se quiserem, eu trago mais pautas internacionais aqui pro canal também. Se vocês quiserem saber de alguma coisa específica também, me deixem saber. Me informem, que eu vou gostar também, vou correr atrás. E é isso, gente, por hoje, porque a minha voz foi com Deus já. Obrigada novamente, até o próximo vídeo. Se cuidem, um beijo.